E aí, Pedro, pode começar. Bem, boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer enorme conversar com vocês. Tenho um carinho enorme com toda a equipe do Paulistano, com a da Amine, da Nath. Não sei se ainda o Dr. Maurício Desprezível com vocês ainda também. O Alder, que foi o Alder ali, foram meus primeiros chefes quando eu terminei a residência. Então, um carinho enorme poder conversar com vocês hoje. Esse é um tema bem extenso, viu, pessoal? Que se fosse falar muito, hoje em dia tem até livros só de via aérea na emergência e na UTI. Eu até mandei o PDF de um muito bacana aí para a Nath mandar para vocês. Mas eu tentei colocar alguns pontos mais práticos. Então, o objetivo hoje é a gente tentar discutir alguns pontos práticos de dia a dia e tentar separar o que a gente tem de grande, não só de evidência, mas de macete, de dica para o dia a dia da via aérea na UTI. Acho que um dos meus grandes objetivos hoje é tentar convencê-los que a via aérea na UTI e na emergência, que é o que a gente chama de via aérea no doente crítico, tem suas peculiaridades, é bem diferente da via aérea da anestesia, e a gente tem que conhecer essas peculiaridades para cuidar bem dos nossos doentes. Bem, como eu apresentei, meu nome é Pedro, sou médico intensivista, fiz minha formação de medicina intensiva no Hospital das Clínicas de São Paulo, trabalhei no Samaritano Paulista, no Next Butantan da Mil também. Hoje em dia eu moro e trabalho em Bauru, coordenando a UTI do Hospital das Clínicas da USP em Bauru, e trabalho também na Sanar como coordenador da pós-terapia intensiva. Então, o que a gente vai tentar discutir hoje? De todos os pontos relacionados à abordagem da via aérea na UTI, esses são os principais que eu gostaria que a gente saísse daqui com pelo menos alguma luz. Por que é importante se preparar para a intubação? Como que a gente prevê dificuldades? Como se preparar para os diferentes cenários? E que eu não posso esquecer durante uma intubação orotraqueal. Então, eu queria começar com uma pergunta. Vocês acham que é uma habilidade comum a maioria dos médicos? Vocês acham que costuma complicar? Nath, escolhe algum residente por livre e espontânea pressão para responder para mim. Janine, vamos lá. Intubação é uma habilidade comum para quem trabalha na UTI, né? Sim. Qual que você acha que é a taxa de complicação? Uns 40%? 40%, um bom chute. O que você considera como complicação? A falha na primeira tentativa. Legal. Paciente desaturar, ter uma parada... Boa. De saturação abaixo de quanto? Que a gente se preocupa e que a gente considera na literatura como hipoxemia grave? Putz, agora eu não lembro o valor de cabeça. Tá? É bem arbitrário, mas na literatura para estudo de intubação é 80%. O que mais? Então, parada, desaturação. Instabilidade hemodinâmica. Instabilidade hemodinâmica. Pneumotórax. Pneumotórax não costuma entrar como os eventos principais na intubação. É um evento adverso, mas não entra nos principais estudos. Mas todos que você falou até agora entram. E eu vou te ajudar, tem mais intubação esofágica e necessidade de várias tentativas. E tem alguns estudos que colocam arritmias. Juntando tudo isso, você deu um excelente chute de 40%. E é mais ou menos isso mesmo, viu? Você acertou. Pegar a taxa de complicação isso aqui é uma corte grande, mais americana do que mundial, mas é uma corte não com poucos, se eu não me engano, quase nada de dados do Brasil. E a taxa de complicação em UTI no pronto-socorro, de intubação na UTI no pronto-socorro, que é a intubação no doente crítico, chega a 45%, considerando essas complicações que a gente falou. E acabou de sair um estudo, publicado na semana passada na Critical Care, um estudo de doutorado do Ian Ward Maia, lá do Hospital das Clínicas, em São Paulo, que ele fez uma corte brasileira para tentar entender qual que é a taxa de complicações. O Ian estudou pacientes de emergência, no departamento de emergência, não exatamente na UTI, mas que dá para extrapolar para a nossa realidade. E com esses dados brasileiros, um estudo muito legal, com milhares de pacientes incluídos,
a incidência de eventos adversos maiores foi de 32%. Até um pouquinho menor do que esses outros dados que a gente viu, mas ainda é bastante. Imagine um procedimento que 1/3 dos pacientes, ou até quase metade, dependendo da população que você vai estudar, complica. Você passaria por um procedimento que complica quase metade, ou pelo menos 1/3? É algo para se pensar. E no estudo do Ian também, no estudo que é o Barco, até mandei para a Nathalie para mandar para vocês também, que vale muito a leitura, ele viu que a ocorrência de eventos adversos graves, que são esses que a gente falou, está muito relacionado, de maneira significativa, à mortalidade aumentada em 28 dias. Então, eventos adversos ocorrem, são graves e têm correlação com mortalidade. Será que a gente tem como fazer alguma coisa para isso melhorar? E é disso que a gente vai tentar discutir um pouquinho. O primeiro conceito que eu quero falar com vocês é a diferença entre via aérea difícil e via aérea falha. Alguém consegue me definir uma definição que dure 20 segundos, isso? Alguém arrisca? Mas eu quero um chute de algo que seja rápido, para definir o que é via aérea difícil e o que é via aérea falha. Janine, de novo? Me vem à cabeça que a área difícil vai ser aquela que tem preditor, que vai ser muito bastante difícil, e a falha, que não necessariamente é preditor, mas na hora que eu for entubar, eu não consegui. Perfeito, exatamente isso. Se você for pegar a definição do Walls, que acho que é o manual mais legal de via aérea para emergência e para UTI, ele vai colocar exatamente isso. Então, de uma maneira mais simplificada, via aérea difícil é o que eu prevejo, e via aérea falha é o que eu experimento de fato. Então, quando a gente, por definição, quando eu estiver falando de via aérea difícil, eu vou estar falando de preditores. E é importante estudar preditores? Antes disso, a gente tem que rever um pouquinho de anatomia. A anatomia da orofaringe, da laringe, é essa daqui. Tem um monte de estruturas, mas o que eu preciso ver quando eu vou entubar um paciente? Deixa eu só botar meu pointer aqui. Aqui. Então, a visão é mais ou menos essa. Vocês vão ver essa região aqui de transição entre a língua e a epiglote, que é a valécula, que é onde tem uma prega. Essa prega aqui é o que vai fazer levantar a epiglote, que é essa estrutura aqui embaixo. E embaixo da epiglote está aqui a cara do gol, onde eu quero chegar. Pregas vocais e embaixo cartilagens aritenoides. E lá para dentro, traqueia. É isso que eu vou ver. E como que eu classifico o quanto que eu vejo na hora de entubar? Pela classificação de Cormack-Lehane. Talvez todo mundo já conheça. A classificação de Cormack-Lehane é uma classificação para laringoscopia direta, por definição para laringoscopia direta, tá? A gente até usa para videolaringoscopia, mas não é a classificação para isso. Tem uma outra que não caiu muito em uso ainda. E o Cormack-Lehane ele vai classificar a laringoscopia de grau 1 a grau 4. Grau 1 é aquilo que eu vejo tudo. Epiglote, pregas vocais e aritenoides. Um Cormack 4, eu não vejo nada. Eu vejo só palo de língua. Cormack 2, eu vejo quase tudo. Eu vejo... Cormack 2, eu vejo epiglote, aritenoides e fenda glótica. E Cormack 3, eu vejo só epiglotes. E lembrando que o Cormack 2 pode ser subdividido em 2A, que eu vejo quase toda a fenda glótica, mas não na sua totalidade, e o 2B, que eu vejo basicamente as bases da aritenoides, às vezes um pouquinho de fenda glótica. É importante dividir o Cormack em 2A e 2B, e até 1, 2, 3 e 4? Sim, muito importante, pessoal. Por quê? Cormack 1 é aquele que você laringoscopou, é fácil. Vai entubar com praticamente qualquer dispositivo que você tiver ali. Cormack 4, eu não consigo entubar. Eu tenho que pensar em outras estratégias. Cormack 3 e 2, e principalmente o 3 e o 2B, são aqueles classicamente descritos para o Buge. A gente até vai falar um pouquinho de Buge. Hoje em dia, o uso tem sido um pouquinho mais liberal. É até um pouco controverso isso, mas há uma tendência a se usar de forma mais liberal. Mas em literatura, o mais clássico é para Cormack 2B e Cormack 3. E o Cormack 2A, ele se comporta quase que como um Cormack 1. Cormack 1, Cormack 2A é para ser fácil de entubar. Cormack 2B e Cormack 3 já começa a ter mais dificuldade. Cormack 4 eu tenho que mudar de estratégia. Ainda sobre classificação de Cormack. Não sei qual que é a rotina de vocês, pessoal, mas
criem o hábito de descrever o Cormac depois que vocês entubarem o paciente. Intubou, coloquem sempre o que você usou para sedar, e como você posicionou o paciente, qual dispositivo vocês usaram e qual foi o Cormac. Isso é importantíssimo. Imagine, a Nathalie pegou um paciente que foi dificílimo de entubar, mas entubou. E aí ela passou o plantão para a Mini, o doente se estubou, por algum motivo não estava descrito como é que foi a tentativa, por exemplo, a Nathalie entubou com um videolaringoscópio e um bujo. A Mini foi tentar, sem saber dessa informação, começou talvez com um outro dispositivo que talvez não desse muito certo. Então, qual que é a moral da história? Descrevam sempre o Cormac para facilitar. Essa é uma informação de plantão que tem que estar no prontuário e tem que ser perguntado para o anestesista quando vocês receberem o pós-operatório também. Bem, via aérea difícil é aquele conceito que a gente já começou a introduzir de predição. É um preditor de dificuldade. E o que será que torna a via aérea difícil? A primeira hipótese é que talvez a via aérea seja difícil por treinamento do operador. Profissionais menos experientes tendem a encontrar mais dificuldade. Será que é isso? Faz até sentido. Não sei se vocês conhecem, tem até uma classificação chamada MACOSH. O MACOSH é uma classificação para dificuldade, predição de dificuldade em via aérea, que na UTI a gente até usa muito pouco, porque a gente fica um pouquinho sentido com isso daqui, né? Que é a dificuldade, a pontuação, denotando, ajudando a denotar a dificuldade só pelo fato de ser um não anestesista entubando. Então, nós intensivistas ficamos um pouquinho sentido com isso e a gente não gosta de usar muito MACOSH. Mas não é só por isso. Treinamento do operador faz diferença? Faz. Mas não é o único determinante. Tem um estudo bem legal que eles compararam dificuldade de intubação no centro cirúrgico e na UTI. Como que fizeram isso? Pegaram pacientes que foram submetidos à intubação eletiva, intubados por anestesista centro cirúrgico, beleza. E depois esses pacientes, quando foram para a UTI, se precisassem de uma nova intubação, eles eram intubados também por anestesistas. Então, mesmos pacientes, praticamente os mesmos profissionais. E o que foi visto? Que mesmo os mesmos pacientes, os mesmos profissionais, só por estarem na UTI, a taxa de dificuldade e de complicação foi maior. Então, o treinamento do operador é determinante? Sim. Mas a gente já consegue ver, por isso daqui, que não é o único determinante. Outros fatores que tornam a via aérea difícil são esses aqui. As dificuldades anatômicas, que pode ser dificuldade para laringoscopar, para ventilar com bolsa, válvula, máscara, o famoso AMBU, para ventilar com dispositivo supraglótico, ou para conseguir uma via aérea cirúrgica de emergência. Eu posso ter dificuldade porque eu estou com material inadequado. Imagina, eu nunca intubei com um videolaringo e alguém me dá um videolaringo. Isso pode trazer dificuldade. Eu posso ter dificuldade porque a equipe falta entrosamento ou simplesmente porque o doente crítico é diferente. E a gente vai falar um pouquinho disso. Uma dica que a gente sempre gosta de dar quando vai entubar com alguém que está começando é mentalizar na cabeça isso daqui. O que eu vou fazer se der errado? Como eu me preparo para evitar riscos? E como identificar preditores de dificuldade? Acredito que os residentes do Paulistano, com certeza, quando vai entubar com o Nathalie, com a Flávia Vanessa, com a Mini, sempre devem perguntar, passar uma recapitulação rápida disso. Isso é importantíssimo. Então, é para a gente se lembrar que na maior parte das intubações eu posso me preparar. Intubação de UTI e de pronto-socorro também não é para ser correria. Não é para... O objetivo da intubação não é sair correndo para jogar um tubo dentro da goela de alguém o mais rápido possível. A imensa maioria das intubações, inclusive em pronto-socorro, eu posso preparar. Existe uma situação, eu posso me preparar, existe uma situação que é a via aérea imediata. É aquele paciente que que não protege nada de via aérea inconsciente, praticamente morto, quase morto, que eles colocam no WALS. Ou parado ou em colapso cardiovascular iminente. Esse doente eu não tenho que me preparar. Mas mesmo em sala de emergência, esses pacientes são a minoria. A maioria dos pacientes permitem a avaliação rápida de via aérea difícil e preparação da equipe do cenário e do paciente. Avaliei via aérea difícil.
Se eu identifiquei viária difícil, eu vou seguir um algoritmo, cada instituição tem a sua, e beleza. Não identifiquei, eu vou para a sequência rápida de intubação. Mas guardem isso, mais de 90% das vezes eu vou conseguir avaliar preditores de viária difícil. Em UTI, esse número é muito próximo do 100. Pois bem, vamos falar rapidinho, então, dos principais preditores. Os preditores, eu gosto de dividir, eu não, né? Acho que a literatura divide muito bem em preditores anatômicos e preditores fisiológicos. Os anatômicos são os mais clássicos. Aqueles que, relacionados à anatomia do meu paciente, vão prever alguma dificuldade. Lembrem-se, o título da aula é manejo da via aérea, não é intubação. A gente tem que lembrar que muita coisa envolve o manejo da via aérea, não só a laringoscopia e não só a intubação. Portanto, na hora de falar de preditores de dificuldade, a gente vai dividir nessas várias etapas de manejo da via aérea. O primeiro são os preditores de laringoscopia difícil, que no inglês vai ser o Lemon, que pode ser com E, é com N, a que eu traduzi para ele, com o M fica mais fácil. L de look externally, olhe externamente, veja se tem alguma coisa alterada, alguma coisa mais grotesca de anatomia. E de evaluate, avalie a distância do 332, que a gente vê aqui nesse artigo que a gente vê aqui nesse livro do Walls também. 332. M de Malampati, que todo mundo já deve conhecer, mas eu pergunto aqui, alguém aqui que trabalha em pronto-socorro já aplicou Malampati no pronto-socorro? Não. Eu trabalhei alguns anos e nunca apliquei. E não é por birra, não. Porque lembra que para aplicar Malampati, o doente tem que estar sentado com as pernas separadas, no mesmo nível que você, abrir a língua sem fazer A. Isso é praticamente impossível de aplicar no pronto-socorro na UTI. Mas eu coloquei só para a gente lembrar. O de obstrução, obesidade. E no inglês é o N de neck mobility, mobilidade cervical. Pacientes que não conseguem mobilizar o pescoço, exemplo, senhorzinho diabético que vocês tiram o travesseiro, a cabeça fica pendurada ali, não mexe. São de laringoscopia difícil. Bem, o Lemon é o clássico que a gente tem de mnemônico para laringoscopia difícil. Existe um mnemônico também, que alguns autores até colocam dentro da parte do evaluate, que é a mordida do lábio superior. É isso daqui. Eu mordo o lábio superior. Aqueles pacientes que não conseguem morder nada, como a gente vê aqui o classe 3 ou classe 2, estão uma correlação com laringoscopia difícil muito alta, até melhor do que o Malampati. Então, moral da história, como é que eu faço? Eu olho para o meu doente, vejo a abertura de boca, mobilidade, distâncias, posso medir, se for o caso, com a questão dos dedos, das distâncias, ou pedir para fazer essa mordida, mas essa avaliação visual geralmente já me dá conta para fazer a parte do Lemon para laringoscopia difícil. Lembrando, o que a gente faz? Eu vou, em relação ao manejo de via aérea, se eu não consigo entubar, laringoscopar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ventilar. Ventilar com bolsa, válvula, máscara, o famoso AMBU. E existe mnemônico para isso também, de ventilação difícil. R de radiação, restrição. O de obesidade, obstrução. M de mask seal, vedamento da máscara. E de Malampati. De mask seal, eu gosto sempre de dar um exemplo de quando eu trabalhava no SAMA, inclusive. Lembro uma vez que fui entubar um paciente, e aí um enfermeiro, que eu não vou falar o nome do enfermeiro, mas é um enfermeiro muito divertido, que todo mundo conhece, a Nathalie até imagina quem que é. E ele chegou, o enfermeiro que era da manhã, virou para o paciente que tinha uma barba branca enorme e falou, senhor Noel, nós vamos ter que tirar essa barba para te entubar. E o cara falou, não, enfermeiro, não vamos tirar minha barba porque eu sou realmente Papai Noel. Era de fato um paciente que era Papai Noel de shopping. E por que a gente queria tirar a barba? Porque isso atrapalha muito a vedação da máscara. Atrapalha para entubar também, mas principalmente vedação de máscara, se precisasse ventilar. Então, só para lembrar que a vedação da máscara, a barba enorme, Papai Noel, isso pode atrapalhar a ventilação. A de idade, pacientes mais idosos costumam ter ventilação mais difícil, e o N de nenhum dente. Doentes edêntulos com a boquinha mais murcha, também um pouquinho mais difícil
da gente conseguir ventilar. Pois bem, se eu precisar ventilar, a técnica que todo mundo lembra é essa daqui. Existem mais de uma, mas lembrar de fazer o jaw thrust. Eu vou, claro, se o doente puder, não tiver nenhuma contraindicação de lesão cervical e tal, a técnica é essa que está descrito, levantando a mandíbula ou abaixando aqui. E, se possível, sempre com uma cânula orofaríngea, que é o Guedel, ou a cânula nasofaríngea. Cânula orofaríngea estão aqui os vários tamanhos. Para medir, todo mundo lembra, acredito que todo mundo lembra que a gente vai ver a distância aqui do tragus até a boca, e medir isso. E a cânula nasofaríngea é uma outra opção também. Existem várias técnicas na literatura para a gente conseguir ventilar, a técnica bimanual, a técnica a técnica com uma mão, a técnica com duas mãos, estão descritas aí também. Vamos lá. Não consegui entubar, não consegui ventilar. O que eu tenho que fazer? Não é crico. É passar uma máscara laríngea. Na verdade, é passar um dispositivo extraglótico. Mas acredito que todos vocês tenham contato, eu também, com a máscara laríngea, que é o mais comum. Existe também o tubo laríngeo, mas eu vou acabar chamando supraglótico de extraglótico de máscara laríngea, porque é o mais comum. Existe mnemônico também, é o RODS, restrição, obesidade, distorção de via aérea, distância tiromentoniana curta. Técnica da máscara laríngea está aqui também descrita. Ela não fica através das cordas vocais, a gente passa como se fosse parecido com a passagem de uma sonda, mas pela boca, como se fosse deglutida, até que a pontinha dela está quase entrando no esôfago, e essa região aqui está de frente para a laringe para conseguir ventilar. Pois bem, não consegui laringoscopar, não consegui ventilar, não consegui passar um dispositivo supraglótico. Eu estou numa situação que eu chamo de não intubo, não oxigênio. Qual vai ser a indicação, então, de cricotireoidostomia de urgência, via aérea cirúrgica. Lembrando aqui que é crico. E lembrando também que isso é raro. Aquele próprio estudo que eu coloquei para vocês do barco lá do Ian, publicado recentemente, se eu não me engano, numa corte de mais de 2.000 pacientes, acho que teve uma crico. Então é só para lembrar que crico é incomum. Vocês vão ver muita gente experiente e boa, que passa a vida inteira sem fazer uma crico. Mas a gente tem que lembrar dos mnemônicos e lembrar da técnica. Mnemônico para cricotireoidostomia difícil é o SMART. Cirurgia, massa, anatomia, radiação e tumor. E dentre as técnicas descritas para cricotireoidostomia de urgência, a que a gente mais recomenda, a mais recomendada para os pacientes na emergência, é essa daqui usando o BUG, é a crico cirúrgica. Pode usar aqueles materiais prontos já por punção? Pode. Mas eles não são melhores do que uma lâmina, um BUG e talvez até um tubo 6. A incisão pode ser transversal ou longitudinal. Tem uma discreta preferência, talvez, de fazer dessa forma aqui, longitudinal, para a gente conseguir identificar melhor as estruturas. Beleza. Recapitulando, se eu tenho um preditor difícil de dificuldade em pelo menos um desses 4 pontos, laringoscopia, ventilação, supraglótico ou crico, eu já posso chamar de via aérea difícil. Vocês repararam, com certeza, que esses preditores se repetem. É muito difícil ter algum doente que tenha uma letrinha de um dos preditores e não do outro, porque as coisas se repetem, obstrução, obesidade, distorções, mas isso é para ser sensível mesmo. É para vocês lembrarem que se tiver algum deles alterado, eu tenho que me preparar para o pior. Mas não é só anatomia. Voltando àquele estudo que eu mostrei para vocês da dificuldade maior na UTI do que no centro cirúrgico, para os mesmos doentes, isso já acendia um alerta de que talvez não seja só anatomia. Para isso, eu gosto de lembrar de alguma coisa. Qual que é o objetivo da intubação? Por que a gente intuba alguém? A gente intuba para garantir via aérea? Claro, a gente intuba para proteger os nossos pacientes. Então, cada vez mais tem sido colocado um conceito de que a intubação bem-sucedida não é aquela que eu consigo intubar rápido só. Mas sim aquela em que o paciente não tem eventos adversos.
e não aumenta a sua chance de morrer por conta da intubação. E para isso, voltando àquilo que eu mostrei para vocês, aquele primeiro estudo de que quase metade dos pacientes complicam, pode ter principalmente estabilidade hemodinâmica, que é a complicação mais comum em todas as cortes estudadas, a gente tem que lembrar, ou passar a conhecer, um conceito chamado via aérea fisiologicamente difícil. Essa é a via aérea fisiologicamente difícil é qualquer condição fisiológica que possa aumentar o risco de complicações ou colapso cardiovascular durante a intubação. Mesmo que seja aquele doente que você passa o tubo rápido. Mas passei o tubo rápido, mas mesmo assim ele complicou, fez uma arritmia grave, desaturou, ou pior ainda, colapso cardiovascular até mesmo parada, isso não é uma intubação bem-sucedida. Como que eu me preparo para isso? Tem preditores também? Tem. Os preditores para a via aérea fisiologicamente difícil são esses daqui. A maior parte dos autores vão colocar para vocês os 4 Hs de hipoxemia, hipotensão, H+, acidose grave e hipertensão pulmonar, cor pulmonar. Mas também preocupam um 5º H, hipertensão intracraniana, crises hipertensivas e risco de broncoaspiração. Cada preditor deles, pessoal, vai ter um cuidado específico. Então, se eu vou intubar um paciente muito hipoxêmico, eu vou tentar intubar mais rápido, eu vou tentar uma pré-oxigenação, talvez com uma ventilação não invasiva. Dependendo da sua expertise, por alguns casos, intubar acordado. Se eu vou intubar um paciente hipotenso, eu tenho estratégias também. Hipotensão aqui, tomem cuidado. Não é só a hipotensão que está estabelecida, mas também hipotensão em risco. Com certeza, vocês já intubaram aquele paciente na UTI que a pressão antes de intubar está até boa, mas o enchimento capilar está mais ou menos, o doente está meio confuso, talvez tenha um pouquinho de Mottling no joelho, já tem algumas disfunções orgânicas aparecendo, mas a disfunção hemodinâmica não apareceu. Esse é um paciente que tem uma chance de colapso cardiovascular muito grande depois de intubar. Então, é um paciente que eu preciso esperar chocar para começar uma noradrenalina? Não. É um doente que já vou preparar um vasopressor. E lembrando que o vasopressor pode começar, inclusive, no acesso periférico. É muito mais seguro. E caso o doente caminhe para o colapso cardiovascular, mas eu não tenha tempo de iniciar um vasopressor em bomba de infusão contínua, eu posso até tentar as push dose de adrenalina, que a gente pode até discutir depois disso. Mas lembrando que a primeira escolha é sempre vasopressor em infusão contínua. Acidose grave, o que eu vou fazer? Se é um paciente com uma acidose respiratória grave antes de intubar, eu tenho que sempre lembrar que, assim que eu intubar, eu vou ter que deixar um volume minuto muito parecido com o que ele fazia. Imaginem vocês intubando. A Nathalie passou bastante com a gente lá no hospital Covid, que a gente trabalhou alguns anos atrás, né, Nath? Situações assim, né? A gente ia intubar um doente com frequência respiratória de 35, uma baita de uma acidose respiratória. E aí, qual que era o perigo? Alguém intubar, bloquear e colocar com uma frequência respiratória, por exemplo, de 12, 14. Isso já quebra um estímulo compensatório para tratar uma acidose respiratória, o doente para logo em seguida. Então, lembrar de compensar o volume minuto e, nos casos de acidose metabólica grave, até fazer um pouquinho de bicarbonato antes de intubar. E o cor pulmonar é uma situação um pouquinho mais difícil, sem muito o que fazer, mas a maior parte dos autores vai colocar para vocês como evitar pressurização excessiva do tórax, PIP alta, evitar hipotensão e evitar volumes correntes muito altos. Esse é um outro ponto que a gente precisa discutir. Sequência rápida. Sequência rápida, acredito que já é algum tempo, felizmente, parte do standard care para intubação para a maior parte das pessoas. O que compreende a sequência rápida de intubação? Quando eu falar em sequência rápida, eu sempre vou estar me referindo a pré-oxigenação, com otimização do paciente, o uso de um agente indutor potente e bloqueio neuromuscular. Eu tenho que ter os 3 para chamar de sequência rápida. Sequência rápida não é correria, não é fazer as coisas de maneira rápida. Ela envolve, inclusive, preparação, muita preparação. Sequência rápida é envolver esses 3 pontos. Isso está fortemente associado à redução de riscos de broncoaspiração, de saturação e maior taxa de sucesso na primeira tentativa.
Então, para a grande maioria dos doentes, o que a gente vai fazer é sequência rápida de intubação. E lembrando que um dos grandes efeitos da pré-oxigenação é isso, é reduzir aumentar aquele tempo de apneia seguro. Pré-oxigenação, antes de intubar, eu faço só para quem está hipoxêmico? De jeito nenhum. Eu faço para todo mundo, pensando nesse tempo de apneia segura que eu vou ter. De uma maneira bem rápida, é importante a gente lembrar, então, dos 7 P's da sequência rápida de intubação. Acredito que todo mundo já deve ter se deparado com isso em algum momento. Preparação, pré-oxigenação, pré-tratamento, paralisia com sedação, postura, passagem da cama e cuidados pós-intubação. Em relação à preparação, o grande pulo do gato aqui é ver antes para não faltar depois. Quando vocês forem intubar, é muito melhor ser aquele cara chato que pergunta de tudo, que checa tudo, do que depois virar o desesperado que vai sair correndo atrás das coisas. Então, vai intubar, já cheque se tem tudo o que você precisa, se a caixa de ver é difícil, você vai precisar estar lá. Cheque e pergunte ativamente se o aspirador está testado, se os coxins que você vai precisar estão lá, se o ventilador está montado, se o material de confirmação está preparado, que é uma seringa, um esteto e um capnógrafo. Cheque e verbalize tudo. Explique o procedimento para o paciente, explique para a equipe quais são os seus planos. Por definição, plano A é sempre a minha primeira tentativa. Por exemplo, plano A vai ser, eu vou intubar, eu, Pedro, com laringoscópio direto e um fio guia. Plano B, se eu não conseguir, vai ser a Nathalie com um vídeo laringo. E plano C, eu posso ter mais de um plano B, tá, pessoal? E por definição, plano C é crico. Só para lembrar que tem que ter alguém habilitado a fazer crico. Mas eu tenho que revisar tudo. A minha equipe tem que saber o que eu vou fazer. Eu vou verbalizar isso para a equipe de enfermagem, para o fisioterapeuta, para quem estiver lá. Todo mundo tem que se preparar, tem que estar falando baixo e tem que estar preparado para tudo que possa acontecer. Intubação é um procedimento que tem que ser calmo e harmônico, assim como tudo na UTI. Vocês vão preparar os materiais obrigatórios, preparar a equipe, preparar cenário. Em relação à preparação de equipe, tem algumas revisões bem legais que sugerem até como que eu posso organizar a minha equipe dentro da sala. Acredito que quase todos vocês já tiveram contato, já fizeram a CLS. No ACLS, qual que eu acho que é uma das grandes belezas da CLS? Dividir tarefas e organizar, deixar harmônico um momento que é crítico, que é potencialmente muito estressante. Essa metodologia do ACLS deveria ser reproduzida para muitos outros procedimentos críticos que a gente tem no nosso dia a dia. E na intubação também. Então, trazendo essa ideia de dividir papéis e planos, essa é uma sugestão, que não é obrigatória, de como preparar a sua sala. Então, veja, o paciente está preparadinho, atrás dele sempre um primeiro intubador e, se possível, sempre um segundo intubador. Intubação, pessoal, é um procedimento para 2 médicos. Porque sempre temos o risco de entrar naquele ponto de cegueira psicológica. De eu estou tentando, não consigo, e às vezes está alguém ali do lado, ali, a Nath está ali do lado e fala, Pedro, tá viajando, para de fazer isso, tenta outra coisa. Por quê? Isso vai acontecer com todo mundo. Então, intubação é um procedimento para 2 médicos, independente da experiência deles. Além disso, eu tenho que ter alguém responsável pelas drogas e pelo monitor, geralmente enfermeiro, alguém por parte dos equipamentos de ventilação e até para auxiliar no manuseio da cricoide, geralmente o fisioterapeuta, e alguém fora do quarto, para mexer na caixa de viária, para trazer a caixa de viária difícil, se for o caso, para trazer o carrinho de emergência, que sempre tem que estar por perto em todas as intubações de UTI, ou até para chamar ajuda. Então, essa é uma sugestão de uma equipe mínima para uma intubação segura. Ainda em relação a materiais, é bom a gente discutir um pouquinho de alguns principais. Tubo e fio guia. Primeira pergunta aqui. Fio guia é frescura para intubar? Alguém pode me ajudar nisso daí? Sim ou não? Acho que não.
Eu já dei um spoiler aqui, né? Mas Filguia não é. Por que eu estou falando isso? Vocês vão encontrar com certeza pessoas mais experientes, com muita destreza, que vão falar: eu não uso Filguia. Tá bom. Vamos tentar recorrer à medicina baseada em evidências? Tem um estudo de um cara muito importante na terapia intensiva chamado Samir Jaber, que publicaram em 2021, que investigou o uso sistemático do Filguia para as intubações, é claro, respeitando a técnica correta, tem vários macetes para o uso do Filguia que a gente tem que respeitar e que, infelizmente, às vezes são esquecidos, sendo o principal deles o fato de que o Filguia não é para ser introduzido junto com o tubo na traqueia, né, ele é para ser colocado, ajudar até a entrada das aritenoides, depois eu introduzo o tubo sem o guia, mas lembrando e respeitando todos os macetes do Filguia, ele mostra, esse estudo do Samir Jaber mostrou que o uso sistemático do guia está associado à maior taxa de sucesso na primeira tentativa, sem um aumento significativo de complicações. Então, sim, é para usar Filguia. Pré-oxigenação, como é que eu faço? É para todo mundo? Sim, é para todo mundo. Mesmo um paciente que já esteja saturando 99% a 100%, porque a pré-oxigenação é para reduzir, para aumentar o tempo de apneia segura. Tem vários dispositivos que vocês podem encontrar. Eu posso fazer pré-oxigenação com a bolsa válvula máscara colocada em 15 litros por minuto, com um concentrador, com uma máscara não renalante em flush rate, no talo, com catéter nasal de alto fluxo, com VNI. Qual deles vocês acham que é melhor? Será que existe um melhor? Eu já vou trazer a resposta para vocês. Até bem pouco tempo atrás, a recomendação era: faça do jeito que você quiser. E a maior parte das diretrizes ainda está assim: pré-oxigênio com o que você tiver lá. Ano passado saiu um estudo no New England com mais de 1.000 pacientes em UTI e emergência que investigou ventilação não invasiva versus máscara não renalante para intubação de pacientes críticos. E o desfecho era a ocorrência de hipoxemia. E mostrou que realmente VNI está associado a menor ocorrência de hipoxemia no período pré-intubação. Então, não é uma recomendação formal ainda. Claro que a gente tem que lembrar que não é todo mundo pode fazer VNI, mas parece que estamos caminhando para um uso mais liberal da ventilação não invasiva para intubação, para pré-oxigenação de pacientes críticos que vão ser intubados. Passando para o outro P, pré-tratamento. Pré-tratamento ou pré-tratamento com otimização. É a fase que vocês vão mexer em hemodinâmica, botar uma droga vasoativa se for o caso. Mas o que eu queria discutir aqui do pré-tratamento é a questão do uso do fentanil. O próprio estudo do Barco, do Ian, que eu coloquei para vocês, feito na emergência, trouxe um recado muito interessante. Foi um estudo que foi analisar as práticas de intubação no Brasil, um estudo recente, recortado entre 2022 e 2024, se eu não me engano, e que mostrou que uma parcela expressiva dos médicos em pronto-socorro no Brasil não usa o fentanil de maneira sistemática para todas as intubações. Muita intubação de emergência não foi utilizado fentanil. Para algumas pessoas que já estão há mais tempo, já trabalham mais tempo em terapia intensiva, isso pode soar um pouco estranho, porque o fentanil já fez parte daquela receita de bolo para intubação, mas hoje em dia a gente já entende que no doente crítico, o fentanil não deve ser obrigatório. Fentanil, um opioide potente, com grande efeito simpatolítico, ele é importante, claro que para analgesia, mas principalmente pelo efeito simpatolítico. A analgesia dá para atingir de outras formas. E esse efeito simpatolítico pode ser bom em alguns pacientes. Imaginem vocês intubando um paciente com uma dissecção aguda de aorta, com uma hipertensão intracraniana, com sangramento na cabeça. Eu não quero ter um estímulo simpático e aumentar a pressão arterial e aumentar a descarga adrenérgica no doente desse. Faz sentido usar fentanil. E se for usar, como que eu faço? Num adulto, a dose raramente vai exceder 3 ml, que são 150 microgramas, 3 ml puro, né? Geralmente 1 ml, ou seja, 50 microgramas já tá bom. E eu tenho que lembrar que ele tem tempo de ação. Então, se for fazer, 3 minutos antes da laringoscopia. Fazer o fentanil em seguida, hipnótico e bloqueador, não adianta. Não vai ter o efeito simpatolítico no momento da laringoscopia. Recado é, fentanil, precisa usar para todo mundo? Não, não precisa. Se for usar, respeite a farmacologia dele. Faça um pouquinho antes e não exagere. Próximo P, paralisia com sedação. Quais são as medicações que eu posso utilizar para a questão da
de hipnótico, na verdade, de sedativo. Quais são os indutores? Os principais são etomidato, propofol, midazolam e ketamina, sendo que, nesse próprio estudo que eu trouxe para vocês, o mais utilizado no Brasil ainda é o etomidato, mas existe uma tendência de, talvez, daqui a alguns anos, a gente considerar como uma superioridade da ketamina. Pensando em UTI pronto-socorro, não existe uma receita de bolo, mas o que eu vou querer de uma maneira geral para o meu paciente que pode estar hipotenso ou risco de colapso cardiovascular? Eu vou querer algo que tenha menor efeito cardiodepressor ou vasoplégico, ou seja, menor efeito de potencializar a instabilidade hemodinâmica. Essas drogas são o etomidato e a ketamina. Propofol e midazolam, como uso isolado como agente indutor, na UTI, no pronto-socorro, tem sido abandonado aos pouquinhos. Não que não deva usar nunca, mas cada vez mais reservado. Em relação à diferença entre etomidato e ketamina, tem superioridade de um para o outro? Os dois são bem seguros do ponto de vista cardiovascular, mas existe uma tendência a recomendar mais a ketamina. Por quê? Tem alguns estudos em choque séptico que sugerem que a ketamina está associada a menos insuficiência adrenal e talvez até uma sobrevida maior do que o etomidato. Então, não estou falando que não é para usar etomidato, tá? Ainda mais porque é a medicação mais disponível, barata e tudo mais, mas aprendam a usar ketamina. Aprendam a entubar com ketamina, porque é uma medicação segura, muito segura, com praticamente sem efeitos, não digo sem, mas com efeitos adversos muito pouco significativos comparado com as outras drogas, e que parece ser mais segura na principal causa de internação na UTI, que é o choque séptico. Fica aqui uma tabelinha para que depois, se vocês quiserem discutir diferença entre cada indutor. E se eu estou fazendo sequência rápida, eu tenho que fazer também o quê? Bloqueador neuromuscular. Os bloqueadores que a gente tem estudados e disponíveis para fazer sequência rápida de intubação são a succinilcolina e o rocurone. Rocurone praticamente não tem contraindicações. A succinilcolina, a contraindicação principal seria a hipercalemia estabelecida em risco, e mais do que níveis altos de potássio, aqueles pacientes com lesões musculares agudas graves, como, por exemplo, um grande queimado, um esmagamento, com rabdomiólise extensa, tudo mais. Esses pacientes, a succinilcolina, por ser um bloqueador despolarizante, pode fazer um shift rápido de potássio, pode ser muito deletério. Rocurone praticamente não tem contraindicações, e ele ainda tem a vantagem de ter um agente reversor, que é o Sogamadex, mas isso é mais para anestesia do que para a gente. Para UTI a gente acaba não utilizando. Passando para o próximo P, postura. Postura é a famosa posição do cheirador, ou posição do cheira-flor, dependendo da tradução que você for utilizar por termo em inglês, que é sniffing position. Como é que ela funciona? Basicamente, eu tenho que tentar, pessoal, alinhar o meu tragus com o externo. É isso que eu vou tentar fazer. Guardem. O que vai ajudar a retificar os eixos na hora de intubar não é a hiperextensão, é essa anteriorização com leve hiperextensão. E essa é a famosa sniff position. Para tentar entender, eu trago aqui um corte de uma ressonância que fica mais claro. Isso aqui é um paciente, uma laringoscopia direta, na posição neutra. Olha que interessante. Eu tenho aqui a linha de visão, o eixo oral, eixo laríngeo, eixo faríngeo. Só de botar esse coxinzinho, os eixos laríngeo, faríngeo e oral tendem a se alinhar mais. Então, quando a gente falar de posição, lembrem da sniff position. Tudo que vocês tentarem fazer tem que ser para garantir sniffing position. Não adianta querer inventar aquelas gambiarras de botar coxim no meio das costas e deixar a cabeça caindo, botar coxim embaixo do pescoço. Não, coxim é suboccipital, de uma maneira que eu consiga alinhar o tragus ao externo, para conseguir depois alinhar esses eixos que eu estou falando para vocês. E no obeso? No obeso tem descrito a famosa rampa, que você pode fazer com
muitos lençóis, às vezes até 12, 15 lençóis, ou pegar uma cobertor, ou pegar uma rampa pronta. Mas no final, isso não deixa de ser um sniff position para o obeso. Eu coloco alguns lençóis. Como que eu preparo isso na prática? Eu coloco um monte de lençol ou cobertor entre as escápulas, até a cabeça do paciente pender, e depois eu vou alinhando coxins sub-occipitais até que eu consiga garantir sniff position e alinhamento do tragus com o externo. Então, no final, é tudo sniff position. Isso vocês têm que guardar. Passando o próximo P, passagem da cânula. O que vocês vão querer? Vocês vão querer passar essa imagem de laringoscopia, ver as estruturas, e aí passar a cânula. A técnica, ela diferencia, ela tem suas diferenças de acordo com o tipo de cânula que vocês vão, de laringoscópio que vocês vão utilizar. O que a gente mais utiliza é a lâmina curva, como vocês estão vendo aqui. E essa é a imagem que a gente vai querer ver. Então, lembrando, classificação de Cormack. Aqui eu tenho uma imagem que é simples, né? Eu tenho epiglote, tenho a via aérea toda, praticamente toda exposta aqui, então praticamente um Cormack 1. O que eu vou fazer? Intubação simples com fio guia. Porém, a gente pode começar a se complicar. Imagine que eu segui todos os passos dos P's da sequência rápida. Fiz tudo certinho. Sedei, bloqueei, posicionei certinho, laringoscópio, e vejo aqui só epiglote, talvez um pouquinho de aritenoides. O que eu posso fazer? Dá para tentar entubar com fio guia, tubo e fio guia? Até dá. Mas eu posso tentar também melhorar meu posicionamento, uma manobra chamada burp ou buge. O que é o burp? Burp é uma manobra que é sempre bom falar que não é a manobra de Selick. Manobra de Selick, aquela pressão cricoide, não é isso. Burp é uma manobra que ela é uma manipulação da cartilagem tireoide feita pelo próprio operador da via aérea, a própria pessoa que está entubando. Então, eu estou lá atrás, tentando laringoscopando, eu coloco a minha mão direita no pescoço do paciente, localizo a cartilagem tireoide e faço um movimento de back, up, right, para trás, para a direita e para cima, posicionando a cartilagem do jeito que eu quiser. Laringoscopei, posicionei, vi que está legal, peço para alguém colocar a mão exatamente no local que eu coloquei com a mesma pressão, certifico que está ok, aí sim eu passo o tubo. Sempre bom lembrar que burp deve ser feito por quem está entubando, com auxílio de um outro operador. Não façam ou não deixem outra pessoa ficar mexendo na cartilagem do pescoço, uma pessoa que não está vendo a laringoscopia. Só vai atrapalhar. E agora eu estou numa situação que é essa daqui. Eu vejo epiglote e mais nada. O que é isso daqui? É um Cormack 3. Cormack 3 é buge. Buge é o nome que a gente vai dar para aquele guia flexível introdutor. Existem vários modelos no mercado, mas de uma maneira geral eles têm que ser flexíveis, mais molinhos e atraumáticos. Eles costumam vir dessa maneira retinha, como vocês estão vendo aqui. A gente abre, dá uma leve curvatura nele, e na hora se for uma situação como essa, um Cormack 3, eu posiciono aquela pontinha do buge embaixo da epiglote e vou introduzindo até sentir a fricção com os anéis traqueais, que a gente brinca que é o reco-reco, ou sentir o buge parando de progredir ao se impactar na carina. Depois isso aconteceu, eu mantenho a laringoscopia, passo o tubo com auxílio de uma outra pessoa, outro operador, e está lá o tubo lá dentro. Quando que a gente vai usar o buge? Que essa é uma discussão bem grande na literatura, principalmente entre emergencistas e intensivistas. No Cormack 3, não tem dúvida. Cormack 3, eu vou usar buge. Cormack 2, quase sempre. Principalmente se for um Cormack 2B. Dá para entubar sem, mas é de bom tom utilizar o buge. No Cormack 4, eu não vou usar. Se eu não estou vendo, eu não vou entubar. Eu vou mudar a estratégia, pegar outro dispositivo, um vigilarinho, sei lá, mas eu não vou passar buge. E aí no Cormack 1, aí tem uma discussão. Na literatura de medicina de emergência, cada vez mais, eles vêm defendendo o uso do buge, inclusive no Cormack 1, ou
em situações que tiver com vídeo laringo, sempre o buge. Isso parece estar associado a taxas de sucesso maiores na primeira tentativa. Porém, o mesmo autor, nesse caso o Driver, que fez o estudo de buge na emergência, quando ele foi colocar pacientes de UTI, o efeito não foi igual. Então, tem algumas críticas e não é algo muito uniforme dentro da medicina intensiva, uma recomendação do buge para sempre. Por isso que talvez vocês encontrem recomendações vindo de emergencistas para ir sempre com buge e dos intensivistas para tentar seguir as indicações mais clássicas. Eu acho que isso talvez mude, a minha opinião pessoal, não é nada muito, não é uniforme. Eu acredito que eu ainda uso buge para 2B, 3. Não entro de cara com o buge sempre, mas sempre tem um buge por perto, sempre, sempre. Mesmo que vai ser uma intubação que eu acredito que vai ser fácil, eu tenho um buge parado do lado de fora, fechadinho no pacotinho, do lado de fora do leito, porque não precisa passar aperto à toa. Mas eu, pessoalmente, acabo reservando para 2B e 3. Bem, intubei, eu tenho que certificar que está lá. O que é o padrão ouro é a utilização do capnógrafo. A utilização do capnógrafo, ela é superior a todas as outras formas que a gente possa encontrar de certificação de que o tubo está lá. E não tem erro. Capnógrafo, você vai ver um quadradinho. Não tem o quadradinho? Não está lá. Pronto. Capnógrafo é superior à condensação do tubo, que é aquela nuvenzinha, é superior à ausculta, é superior a ver o tubo passando e é superior a tudo isso junto. Então, sempre que puderem, utilizem o capnógrafo para intubar. Em todas as intubações, não só nas difíceis. E aí, juntando tudo isso, a gente tem que pensar em algoritmos e tentar padronizar como que a gente vai fazer as coisas. Existem vários algoritmos de viéria difícil e viéria falha. Eu trago aqui uma sugestão que foi que eu ajudei a montar na época que eu estava no Hospital das Clínicas, em São Paulo, que é esse daqui. Então, vocês vão começar como? Avaliando preditores de dificuldade. Se eu tenho pelo menos um preditor de dificuldade de viária difícil, seja fisiológico ou anatômico, eu já vou deixar minha caixa de viária por perto e verbalizar um plano B. O que eu vou fazer se não der certo? Lembrando, eu me preparo para o pior não acontecer. Beleza, procedi à tentativa. Por definição, laringoscopia falha vai ser 2 tentativas ou saturação caindo muito. Tem autor que vai falar 80%, tem autor que vai falar 85%. Eu gosto de guardar saturação caindo muito, mais do que um valor específico. Por quê? O oxímetro costuma ser um pouquinho atrasado, pessoal. Se eu tenho um doente que estava em 100, caiu para 85, o oxímetro trabalha com uma média. Ele faz uma média e depois lança os valores ali. Então, daqui a pouco, aquele 85 está muito menos que isso. Então, a gente vai considerar como caindo para abaixo de 80, 85 ou despencando muito. Beleza. 2 tentativas ou de saturação importante, eu vou ventilar com bolsa, válvula, máscara e sempre considerando uma cânula auxiliar orofaringe ou nasofaringe. Consegui ventilar, restabelecer a oxigenação, o que eu faço? Eu respiro também. Calma. Organiza suas ideias, organiza o que você vai fazer, o doente está salvo. Vou chamar outra pessoa, vou mudar de dispositivo, mudar o tipo de lâmina, pegar um buge, um fast track, um outro intubador, chamar o broncoscopista, anestesista, mas calma, respiro. Porém, se eu tentei intubar, não consegui estabelecer a oxigenação. O que eu vou fazer se eu não intubo, não ventilo? Eu vou para o dispositivo supraglótico, geralmente máscara laríngea. Passei a máscara, consegui restabelecer a oxigenação, o que eu faço? Mesma coisa. Vou para um plano B, mas vou com calma, respiro. E aqui fica uma diquinha prática. Para quem já passou máscara laríngea em situações de urgência, diferente da máscara laríngea passada pelo anestesista no centro cirúrgico, a máscara laríngea da emergência, da UTI, geralmente acontece naquelas situações de ventilação difícil. Então, é muito provável que se você precisou passar uma máscara, por exemplo, num grande obeso, num paciente difícil de ventilar, ele não vai saturar, muito pouco provavelmente vai saturar 100%, 98%. Vai restabelecer a oxigenação nos 90, 90 e pouco, 80 é alto,
mas o suficiente para tirar da urgência, respirar e pensar em outro plano. Porém, se eu não conseguir entubar e não conseguir oxigenar, inclusive com máscara, o que eu tenho que fazer? Via aérea cirúrgica, que é crico de urgência. Ah, eu estou numa situação, num plantão, que eu estou com um cirurgião torácico do meu lado, ele quer fazer traque. Eu posso fazer? De jeito nenhum. De jeito nenhum, não pode. Não pode. É crico. Crico, sempre. Não existe tráqueo numa situação dessa. É cricotireoidostomia de urgência. E vai ser feito com, pelo menos, com bisturi, um bujo, um tubo 6 ou com kit específico. E os grandes pitfalls para algoritmos de via aérea difícil e via aérea falha são esses. O primeiro é nunca insistir na mesma técnica com o mesmo intubador, caso tenha falhado. Estou tentando, não está dando certo? Muda de estratégia, pessoal. Não transformem a via aérea naquela coisa pessoal de eu tenho que conseguir. Isso vai fazer mal para o doente, sim. E sempre avise um médico mais experiente no plantão quando for realizar a intubação. Lembre-se, é um procedimento para 2 pessoas. Então, voltando ao início, vamos tentar resumir o que a gente conversou? Por que é importante se preparar para a intubação? É importante se preparar para a intubação porque a maior parte das intubações permite isso. Não são de via aérea imediata. E isso reduz dificuldade, isso reduz complicações graves. Reduz eventos adversos, são todos aqueles que a gente falou, e aumenta a segurança do nosso paciente. Então, quase sempre, mais de 90% das vezes, eu consigo e tenho que me preparar para a intubação. Como que eu prevejo dificuldades? Eu prevejo avaliando preditores de dificuldade, que são os preditores anatômicos ou fisiológicos. Anatômicos, laringoscopia difícil, Lemon. Ventilação, bolsa válvula máscara difícil, o Roman ou Moans. De supraglótico difícil, Rods. Crico difícil, Smart. Via aérea fisiologicamente difícil, os 4 ou 5Hs. Como que eu me preparo para os diferentes cenários? Conhecendo os meus dispositivos, conhecendo a indicação de cada um deles e avaliando via aérea difícil. E o que eu não posso esquecer durante a intubação? Eu não posso esquecer de avaliar a dificuldade, de preparar a minha equipe, testar todos os materiais antes e sempre, sempre, pessoal, se preparem para o pior para que ele não aconteça. É muito melhor ser aquele cara chato que quando vai entubar, que a enfermagem faz até aquela piadinha, putz, lá vai o Pedro pegando 12 lençóis, pedindo a caixa de tudo, testando tudo e não usando nada. É muito melhor ser essa pessoa do que ser a pessoa que sempre tem emoção depois da intubação. E emoção desnecessária para a gente é complicação para o nosso paciente. Eu acho que era isso que eu tinha para discutir com vocês hoje. Estou aberto aí à discussão. Muito bom, Pedro. Aula excelente. Alguém tem alguma pergunta? Me desculpe que é um conteúdo muita coisa em pouco tempo aí, pessoal. Se eu corri Não, muito, foi ótimo. fiquem à vontade aí que a gente pode discutir, compartilhar experiências aí. Eu acho. Eu tenho. Pode falar, Gabi. Tá me ouvindo? Está. Sim. Tudo bem? Eu teve, acho que duas vezes, acho que foi um em outro estágio, outro aí no Paulistano, que foi entubar uma HDA. E aí sempre tem aquela coisa, tem que ir com laringo normal e não pode ir com vídeo, né? Só que nos 2 casos a gente conseguiu, deixou o laringo normal do lado e foi com vídeo primeiro. Mas tem certo, errado? Tem algum trial com isso? Recomendação de especialista. E lembrar que a HDA depende do... Então, assim, recapitulando para quem não passou por uma situação dessa. Eu desconheço realmente trials, mas qual que é o racional disso? Se você vai entubar com vídeo, um grande medo que a gente tem é o sangramento, qualquer coisa, cair na câmera, embaçar, você não conseguir ver nada, e você tem que trocar de dispositivo. Isso já aconteceu comigo. Uma situação foi uma HDA. Era um paciente com uma epistaxe gigantesca, e eu era residente ainda, e estava entubando junto com o anestesista. Falei, poxa, vamos com o laringo direto? Ele falou, não, vamos tentar com o vídeo,
tentou com vídeo, sujou tudo, tirou e no final entubou com laringo direto. Então, faz sentido isso mesmo. Mas não é uma recomendação formal. Tem que lembrar também que na HDA, não é tudo HDA que vai ter hematêmese, né? Numa HDA com hematêmese, eu, pessoalmente, tenderia a ir com laringoscópio, o laringoscópio direto, o convencional, não com o vídeo. Mas eu deixaria o vídeo do lado também. Se a gente for entrar em técnicas para sangramento, tem muita coisa que dá para ser feita, viu, pessoal? Tem algoritmos, o pessoal da emergência estuda muito mais que a gente adora, tem coisas muito legais, aqueles algoritmos para via aérea afogada, que eles falam, que deixar um laringo, na verdade, um aspirador conectado talvez a um tubo, já deixado na boca, aspirando, tem um monte de coisa que dá para fazer. Mas o que eu dou de dica prática para um paciente que tem chance grande de broncoaspiração? Não só a HDA. Primeiro, isso entra na parte de preparação. Primeiro é separar um aspirador potente. Vai entubar um paciente que tem chance de broncoaspirar, ou pode ter um monte de secreção na boca, não vai com aquele aspiradorzinho, aquela sondinha de aspiração, porcariazinha, flexível, que parece um fiozinho de cabelo. Pega um aspirador rígido, tipo aqueles de centro cirúrgico. Ah, não tem um rígido, dá para fazer umas gambiarras, para você pegar, inverter aquele conector de tubo no negócio, no circuito de aspiração e botar um tubo. Tem umas gambiarras que dá para fazer. Mas eu sugiro que tenha dentro da caixa de via aérea de vocês um aspirador, uma sonda de aspiração rígida. Porque isso é mais importante tudo numa situação dessa. O tipo do laringo faz diferença, mas eu iria sim com laringo direto, embora isso não seja o principal. Outra situação, pensando em hemorragia digestiva alta. Na verdade, não só em hemorragia digestiva alta, mas se eu tenho um paciente com uma chance grande de broncoaspiração, é de bom tom passar uma sonda nasogástrica antes, porque você descomprime e diminui a chance de broncoaspiração. Isso é um pouco controverso em hemorragia digestiva alta, se eu passo sempre ou não, mas eu acho que faz sentido e é uma recomendação também de especialista. Então, como que eu faria um doente desse? Tá com o estômago cheio eu consigo avaliar tanto olhando, vendo um barrigão e chance de broncoaspiração, ou se você tiver mais expertise, você pode fazer um ultrassom e ver resíduo gástrico. Olhou, viu que não tem resíduo gástrico nenhum, você pode entrar com o que você quiser, até com vídeo laringo. Olhou, viu que não tem resíduo gástrico, você vai e coloca, de bom tom, talvez passar uma nasogástrica antes, e deixar bem separado algum material para aspiração potente, tá bom? Eu quero comentar mais uma coisa em relação à discussão. Vídeo laringo, eu acabei não falando disso. O uso sistemático do vídeo laringo versus laringo direto é melhor? Talvez sim. Tá? Talvez sim. É outra área que ainda falta um pouquinho mais de estudo. Saiu um estudo ano passado também sugerindo que talvez a gente entre numa era de que o vídeo laringo seja como fazendo um paralelo, como é o ultrassom hoje para passagem de cateter central. Talvez daqui a alguns anos a gente olhe para o vídeo laringo como algo que é impensável não utilizar. Fora do Brasil, onde se tem disponibilidade, é vídeo laringo praticamente sempre. Então, é algo que também ainda não é tão disponível em todos os lugares, mas, se possível, a gente está caminhando para uma era que vai ser, sim, sim baseado em evidências, melhor do que o laringoscópio direto. Entendi. E, Pedro, quando é paciente de insuficiência respiratória, duas coisas. Um de insuficiência respiratória que está desaturando, e você usa, o que você usa mais para deixar pré-oxigenado? VNI mesmo? Quando possível, VNI. Sempre. Quando tem os pacientes, VNI. agora no Paulistano está dando muito onco, então às vezes eles estão com KNAF, então já entuba com KNAF, né? Mas não é todo mundo que está. Excelente pergunta. Entubar com KNAF, a famosa oxigenação apneica, né? Posso utilizar isso? Então, vamos em relação ao KNAF. A primeira coisa que a gente tem que lembrar, vamos começar pela pré-oxigenação. Posso pré-oxigenar com KNAF? Posso. Tem um trial chamado Florade que usou isso daí, e sim, ele é autorizado para a gente utilizar. Qual que é a questão do cateter nasal de alto fluxo? Imagine,
o catéter, para o seu bom funcionamento, depende da vedação, né? Então, o paciente tem que estar com a boca fechada. Então, imagine você entubando um paciente em franca insuficiência respiratória. Seu João, o senhor está cansado, eu vou entubar o senhor, mas, por favor, não abre a boca, porque senão o catéter vai vazar tudo, não vai dar oxigênio a 100%, né? Então, é claro que tem paciente que tolera, mas é mais fácil uma VNI, ou principalmente naqueles que já estão mais confusos, tudo, do que uma VNI, uma máscara, um ambu mesmo, do que um KNAF. Mas pode usar para pré-oxigenar. Pensando em manter o KNAF, que é a estratégia da oxigenação apneica, que é aquela que o catéter está lá, eu mantenho ele, e aí o paciente não está ventilando, mas estou recebendo oxigênio numa quantidade alta, e isso reduz de saturação? Reduz. Melhora desfecho clínico duro? Até agora, com o pouco que a gente tem de estudo, não. Então, como é que eu faria numa situação que o doente já está com o uso de catéter nasal de alto fluxo? Se ele está conseguindo pré-oxigenar bonitinho, está bem acopladinho, não está abrindo muita boca, pré-oxigena no catéter. Se não, eu pré-oxigenaria com outra coisa, talvez até uma VNI, e na hora de entubar, se aquele doente já tem um catéter que já está aberto para ele, já gastou, deixa o catéter lá. Abrir um catéter só para fazer oxigenação apneica, não, com pouco que a gente tem de literatura, não parece fazer muito sentido, tá? O catéter é caro, o circuito é caro, não é todo local que reesteriliza, e quando reesteriliza ele quebra muitas vezes. Então, como que eu faço? Eu fazia, pelo menos hoje em dia, infelizmente, eu não estou com tanto recurso como eu tinha na época que eu trabalhava no SAMA, mas como que a gente costumava fazer? Tá com o catéter já? Mantém. Tem insuficiência respiratória grave, faz VNI também. O catéter está lá? Mantém. Vou abrir um outro para fazer oxigenação só para oxigenação apneica? Não. E outra coisa, outra dificuldade da oxigenação apneica que a gente tem que lembrar, que se você for colocando muita coisa ali, falta bico de oxigênio também, né? Porque você vai ter um para o catéter, um para a VNI, se a VNI for diferente do ventilador é outro, aí já começa aquelas coisas de ter que fazer um monte de Y dos fluxômetros, um monte de gambiarra. Então, menos é mais. Eu não só uso oxigenação apneica se já tiver com catéter em uso. Mas é a minha opinião, tá? Não é uniforme isso. Beleza. A Aline, acho que quer fazer uma pergunta. E aí, Aline? Oi. É uma pergunta bem de R1, tá? A minha dúvida é a seguinte, o que eu sabia, né, até aqui, então, tipo, quando a gente ia pré-oxigenar o paciente antes da intubação, a gente não ventilava. Tipo assim, só colocava a máscara e deixava bem acoplada lá, ventilando, oxigenando, né? Por causa do risco enfim, de broncoaspiração, de insuflar ali o estômago. E aí, eu sei que a VNI tem que ter as indicações, né? Tem que ser bem indicado, o paciente acordado, tolerar. Mas aí eu fiquei com essa dúvida, porque, tipo, você vai usar a pressão ali, né, positiva, antes da... A sua dúvida é ótima, e ela durante muito tempo norteou a nossa prática, viu? Durante muito tempo a pré-oxigenação não poderia ser feita com ventilação. Inclusive, a gente evitava isso ao máximo. Antes desse estudo de ventilação, então vamos lá, esse estudo que eu falei de ventilação não invasiva no passado não se associou de maneira significativa ao aumento de broncoaspiração, então a gente já fica bem seguro de fazer. Mas antes disso, tentaram uma outra técnica, se não me engano, eu esqueci o ano, não sei se é 2019 ou 2018, acho que é 2019, um estudo que colocou também, eu acho que é do New England ou do JAMA, que tentou estratégia de ambu com ventilação, com um pouquinho com uma ambuzadinha mais liberal ali, um pouquinho de ventilação. Isso não se associou de maneira significativa à broncoaspiração. Então, não é nenhum crime tanto dar uma ambuzadinha se o doente estiver precisando, antes de entubar, quanto fazer VNI. Isso não é mais, já foi um dogma, tá, Aline? Não é mais. Entendi, obrigada. E é claro que a gente tem que lembrar também que a gente vai fazer outras estratégias pensando no risco de broncoaspiração. E a sequência rápida de intubação é uma delas, sem dúvida, a mais efetiva. Tá?
Obrigada. Tá. Helder. Oi, eu queria saber quando que a gente vai desviar, falando de laringoscopia direta, né, no contexto de às vezes não tem vídeo, ou enfim, ou a gente não tem experiência com vídeo, quando que a gente vai desviar da nossa lâmina curva de todo dia e partir para uma lâmina reta, ou até uma McCoy, alguma coisa assim diferente, no contexto de UTI, né? Olha, lâmina reta versus lâmina curva, eu não conheço nenhum trial, tá? Que fale disso. O que talvez os anestesistas que tenham mais experiência com isso possam responder. Em UTI eu não conheço nenhum. Eu não uso lâmina reta, nunca, porque eu não tenho experiência, eu não fui treinado para isso. Então eu vou utilizar o que eu tenho expertise. Então eu uso lâmina curva. Se tivesse experiência em lâmina reta, não teria nenhum problema. Então, não tem nenhuma recomendação formal de você sair de uma situação que você é bem treinado para uma outra que você é menos treinado. Isso vai, provavelmente, aumentar a chance de complicar. Em relação à lâmina... Desculpa, qual foi a sua pergunta? Foi o laringo articulado? Foi... McCoy, essas... Legal. Então, o laringo articulado, sim, eu posso utilizar. O laringo articulado, ele costuma ganhar meio ponto de Cormack, mais ou menos. Raramente mas meio ponto de Cormack já pode fazer uma grande diferença. Então, você pode ou entrar de cara, se você previu que você tem dificuldade, você pode entrar de cara com o laringo articulado, ou com o melhor dispositivo que você tem. Então, se eu estou numa situação que eu prevejo dificuldade, eu vou entrar para ganhar. Estou com vídeo, eu entro com vídeo. Não tenho vídeo, mas eu tenho um laringo articulado, lâmina de McCoy, entro com a lâmina de McCoy. Estou numa situação que eu laringoscopei e vi que faltou pouquinho, posso trocar para o McCoy, mas se eu já prevejo dificuldades, eu vou entrar com o melhor que eu tiver. E aí, nesse caso, o McCoy é um deles, mas ele vem caindo um pouco em desuso porque o vídeo é muito melhor. Tá? Mas a questão é preparo para o melhor. Outra situação que eu acabei não falando para vocês que não deu muito tempo é por que o vídeo é melhor. O vídeo ele é melhor por vários pontos, não só pela câmera, mas pela curvatura. O grande pulo do gato e do vídeo não é só na lâmina, na câmera, mas o benefício parece ser mais associado àquelas lâminas hiperanguladas. Então, a angulação maior, associada a uma câmera, te permite acessar posições que você não conseguiria naquelas vias aéreas mais anteriores. Então, se possível, se prevejo dificuldades, eu vou com vídeo e até mesmo com uma lâmina hiperangulada, que isso que vai auxiliar. E o efeito da hiperangulação, que seria mais ou menos que eu conseguiria com o McCoy, ele é muito mais pronunciado numa lâmina hiperangulada. Tá? Valeu. Mais alguma, pessoal? Quem é intensivista e não gosta de entubar, não é intensivista, né? Não tem como, né? Excelente. Quando você fez a pergunta lá no começo da aula se é comum a todos os médicos, quase que assim, deveria ser, né? E acho que tudo que a gente faz, mesmo das coisas mais simples, pessoal, a gente tem que se preparar e conhecer a evidência, né? Porque mesmo que seja algo que a gente faça sempre, a gente pode ter sempre alguma coisa a aprender e vai ter sempre. Vai ter, todo mundo vai passar por uma situação de dificuldade, isso vai acontecer com todo mundo, eu nunca vou esquecer, vocês podem perguntar para a Lívia, para o Curitiba, para o Vinícius, meu primeiro período acho que o primeiro plantão como diarista, cobertura dos diaristas lá no SAMA, foi eu já adorava estudar e era difícil, foi bastante que eu não conseguia entubar, mas seguimos o algoritmo e a gente conseguiu. Então, tem que lembrar que todo mundo vai ter dificuldade, todo mundo vai chegar a algum momento que não vai conseguir, isso não faz ninguém pior do que ninguém, mas vocês têm que respeitar etapas e seguir estudando. Isso aí. Eu acho uma coisa muito legal que você falou, e eu queria enfatizar para todos os residentes ouvindo, é que uma coisa que às vezes a gente acaba aprendendo só com o tempo, né? Mas é o que você falou, a maior parte dos casos a gente tem tempo de pensar e fazer tudo com calma. É muito exceção aquele paciente que você vai ter que entubar na correria.
até numa parada cardiorrespiratória, você não tem, assim, uma evidência clara de que você tem que entubar no primeiro Exato. ciclo. Nem isso você tem, entendeu? Então, você tem que ventilar, você tem que fazer compressão e tudo mais. E aí eu acho que das meninas, quem já participou de procedimento comigo, eu sempre enfatizo bem isso. O procedimento ele tem que ter um líder que vai falar de forma clara com a equipe toda, qual é o plano A, qual é o plano B, quem vai fazer tal coisa, se isso falhar, quem vai ser o plano B, quem vai vigiar a pressão, quem vai manejar a droga. Então, acho que isso, para mim, assim, eu acho que isso é o mais importante de todo o procedimento e principalmente intubação, porque, assim, eu sempre vou com medo para intubação. Pode não ter nenhum preditor de via aérea difícil, não, nem precisa ser fisiologicamente difícil. Eu sempre vou com muito respeito, assim. Mas eu acho que isso que você falou é muito importante. A gente sempre tem tempo de fazer as coisas com calma e da forma mais correta para que a primeira seja a que eu tenha mais chance de ter sucesso. Exato. UTI e pronto-socorro tem que ser ambiente de calma, não deve ser ambiente de loucura. Senão tá errado. Mas, pessoal. Bom, se não tiver nenhuma dúvida, te agradeço muito. Aula excelente. Gostei muito. E acredito que tenha sido muito útil para os meninos. Acho que a Beatriz levantou a mão aqui. Acho que foi sem querer. Bem, eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição para uma próxima. Uma boa noite, um grande abraço a todos aí.